Eu disse a vocês ontem, isso era um teste do Sony PlayStation para ver até onde eles poderiam nos enganar e até onde gostávamos ou reclamávamos. Não é que eu tenha experiência nisso, é apenas uma analogia, só para esclarecer. No vídeo de ontem, estávamos falando precisamente sobre esses anúncios que a PlayStation estava colocando no sistema operacional do PlayStation 5. E eu contei uma história, que agora se torna a história do passado, da Ubisoft fazendo o mesmo e depois dizendo que foi um erro do sistema. Oh, desculpe. Bem, adivinhe o que a Sony PlayStation fez hoje de manhã. Se você está um pouco perdido nisso, não se preocupe, eu vou recapitular rapidamente. Ontem descobrimos que, em algumas regiões do mundo, alguns usuários estavam vendo publicidade dentro do PlayStation 5. Diretamente dentro do sistema de Play, onde não deveria haver um único anúncio, porque você está pagando pelo console, está pagando pelo serviço, está pagando pelos jogos, não deveria haver publicidade. Bem, mas ontem houve e bastante repetida para muitos usuários no mundo. Foi uma pequena fração em comparação com os usuários que a PlayStation tem no total. Mas foram muitos, assim como a Ubisoft fez em seu tempo. Agora a Sony diz que foi um erro do sistema. Que coincidência! Não foi um teste piloto para ver até onde podemos enganar nossos clientes. Simplesmente foi um erro do sistema. Por favor, compreendam. Bem-vindos a um novo vídeo desses em que um youtuber lê uma página da web e reage ao que está lendo. Um formato que pessoalmente odeio, mas nesta ocasião estou muito feliz em fazer. Vamos colocar em português porque eu não sou bom com inglês. Isso é cinema. Pessoal, isso é cinema. Sony culpa um erro técnico pelos anúncios intrusivos no painel de controle do PlayStation 5, comenta o meio BGC. Veja. Esta é uma nota que você vai encontrar em alguns meios. Gostaria de dizer muitos meios, mas não. Infelizmente é apenas em alguns. Que é tirada de uma comunicação oficial da PlayStation, mas começamos por aqui. A Sony Interactive Entertainment disse que um erro técnico foi o responsável pelo aparecimento de anúncios irritantes no painel de controle. Nem mesmo foi uma pessoa a culpada. Nem mesmo atribuem isso a Juan Pérez do departamento técnico. O que teria tido um pouco mais de honra. Não, um erro técnico. Lembram-se dessas imagens que mostrei ontem? Onde havia publicidade, adicionaram mais. Porque há mais jogos que estavam colocando publicidade como Final Fantasy VII, como Battlefront 2 fazendo publicidade dos jogos da Electronic Arts. Até Elden Ring fazendo publicidade para Elden Ring, o que está bem é publicidade para o seu próprio jogo, mas não precisa estar lá, que esteja em outro lugar, mas não no seu Play 5. Bem, foram adicionados novos casos e outras coisas que apareceram no Twitter e coisas do tipo, apareceu o Sr. Gatinho fora. Bem, isso foi um erro técnico. De maneira alguma foi um teste de mercado. De maneira alguma foi um joga e cola. Para ver o que acontece, vamos ao comunicado oficial da PlayStation, que também é um comunicado. De maneira alguma extenso, realizado no Twitter. Através da conta oficial do Play, o comunicado diz: desde então, um erro técnico foi corrigido com a função de notícias oficiais no console PlayStation 5. Não houve mudanças na forma como as notícias de jogos são exibidas no PlayStation 5. Isso é tudo o que eles disseram. Desde a PlayStation, pelo menos desde a página de suporte da Sony, a oficial, a que tem 1,7 milhões de seguidores. Erro técnico. Minhas duas bolas. Isso que vocês estão prestes a ver a seguir aconteceu aproximadamente 11 meses atrás, durante o ano passado, um usuário. Acredito que na França, um jogador de Assassin's Creed Odyssey estava jogando o título, desculpem se parece um pouco escuro, mas é assim que a captura. E em uma tela de carregamento do seu próprio jogo apareceu isso que acabaram de ver. Isso assim, isto... Vendas da Black Friday com 20% de desconto em Assassin's Creed Mirage. Bem, isso aconteceu no ano passado com um jogo da Ubisoft, que sabem que a Ubisoft é líder em estragar tudo. Pois aqui estavam eles, é claro, chamando a atenção. Esta promoção, esta publicidade que aconteceu dentro de um jogo da Ubisoft só ocorreu em algumas regiões muito específicas. Acredito que alguns usuários dos Estados Unidos e alguns usuários da França e pouco mais, imediatamente depois disso a Ubisoft saiu para dizer:
E cuidado aqui com as semelhanças, são pura coincidência que a publicidade em Assassin's Creed se deve a um erro técnico. Vamos fechar. Vamos fechar tudo, vamos fechar o YouTube, vamos fechar o gaming. Já está a PlayStation imitando a Ubisoft? Não, já está. Perdemos tudo. Os jogadores relataram que janelas de publicidade se abriam enquanto jogavam várias edições de Assassin's Creed. Eu me lembro de ter visto exemplos de Valhalla, não de Odyssey, mas bem, Odyssey. Havia vários jogos de Assassin's Creed com publicidade. Descobrimos que alguns jogadores encontraram janelas de publicidade enquanto jogavam alguns títulos de Assassin's Creed, explica um representante da Ubisoft. Isso foi resultado de um erro técnico. O quê? Erro técnico, o que isso significa? Não somos bobos, ou melhor, talvez eu não deva generalizar. Quer dizer, deve haver quem seja bobo e quem acredite nisso, mas acredito que a grande maioria de nós que já deixou a pré-escola entende que não há nenhum erro técnico que force um sistema operacional ou um videogame a exibir publicidade. Alguém tem que fazer isso, alguém tem que tomar a decisão. Como eu disse ontem, eles estavam testando para ver qual seria a reação. Ubisoft fez o mesmo, testando para ver qual seria a reação. Electronic Arts fez o mesmo há algum tempo. Não sei se vocês se lembram que a EA queria colocar anúncios nas telas de carregamento dos jogos de esportes. Outra história, porque a Electronic Arts são outros mercenários do demônio. E agora a PlayStation está fazendo isso para ver até onde eles podem empurrar. A comunidade inteira reagiu a isso. Vocês reagiram, eu reagi. Assim como outros, alguns mais e outros menos, radicalmente. Todos nós discordamos e deixamos isso claro para esses brilhantes empresários que parecem sempre ganhar mais dinheiro. Eles sempre lucram mais, estão sempre indo melhor, mas sempre querem nos cobrar mais, vender mais publicidade. Paradoxal, não é? Bem, nós deixamos isso claro, né? Isso é ótimo, porque se nós não estabelecermos limites com as coisas que compramos e as coisas que aceitamos, se dependesse deles, estaríamos jogando jogos com uma pausa para publicidade a cada 5 minutos. A propósito, convido você a compartilhar este vídeo em todas as suas redes sociais para que isso chegue a mais pessoas e mais pessoas fiquem sabendo. E lembrem-se do que está acontecendo, porque assim como com a Ubisoft, muitas pessoas não se lembram do que aconteceu. E é bom ter memória para saber de onde vêm as coisas e para onde vão. Mas isso não foi a única coisa que a Sony PlayStation percebeu ontem. Parece que ontem foi um dia cheio de revelações para os executivos da Sony. Ha! Tremendo! Sabem do que eles também perceberam? Especuladores estão comprando o PlayStation 5 de 30 aniversário, algo que já era esperado desde o anúncio do console. A Sony está apenas descobrindo isso agora e precisará tomar medidas para lidar com a situação. O mesmo que a Valve fez em seu momento de lançamento. Colocar condições nas reservas do PlayStation 5 Pro para o 30º aniversário. Qual é a condição? Pois que você tenha uma conta PlayStation Network na qual tenha jogado pelo menos 30 horas entre 22 de fevereiro de 2014 e 19 de setembro de 2024. Ou seja, que tenha jogado pelo menos 30 horas antes de saber que este console iria ser lançado no mercado. Esta medida, obviamente, chega tarde porque estão aplicando apenas no Japão. No resto do mundo, as reservas do PlayStation 5 Pro, edição de 30º aniversário, e PlayStation 5 Slim, edição de 30º aniversário, já não valem nada. Por quê? Porque já sabem. Os especuladores, os amigos dos amigos que têm uma loja, aqueles que têm informações privilegiadas que nós não temos, estiveram comprando todos esses acessórios online e agora nem mesmo os têm, mas já estão vendendo. Ou seja, eles vendem para você a reserva, digamos, por assim dizer. Bem, parece que a Sony PlayStation descobriu que isso está acontecendo e aplicou uma norma de restrição para que isso não aconteça tanto, pelo menos no Japão. Veja bem, a intenção do vídeo de hoje não é ser um hater da PlayStation ou algo do tipo, mas sim dar um panorama do que essas pessoas têm em mente e que tenhamos essa consciência coletiva como jogadores de que as pessoas por trás do PlayStation, as pessoas por trás do Xbox, as pessoas por trás do Nintendo, de qualquer empresa, não são nossas amigas. Eles nem mesmo nos veem como pessoas ou como colecionadores ou fãs. Eles nos veem como meros números, como clientes. É por isso que eles nos chamam de consumidores. Porque é isso que somos para eles, meros consumidores. Pessoas que gastam dinheiro em bobagens que eles nos vendem. Bem, agora temos pelo menos uma política meio coerente da Sony PlayStation em relação a esses colecionáveis.
Quando a Valve anunciou o Steam Deck há cerca de 3 anos e anunciou a pré-venda deste console, eles usaram uma política de reservas mais ou menos similar à que estão aplicando agora, 3 anos depois, os da Sony no Japão. Você não podia pré-encomendar o Steam Deck se não tivesse uma conta Steam na qual tivesse comprado algo antes de junho de 2021. Bem, a questão com o Steam Deck é que essa estratégia não deu muito certo. E depois acabaram entrando alguns especuladores e houve uma super venda do console e tal. Mas pelo menos eles tentaram. Pelo menos houve uma tentativa. Desta forma também haverá quem compre para revender o PlayStation 530 aniversário no Japão. Quem quiser fazer negócio com isso. Mas pelo menos você limita um pouco ou coloca algum obstáculo para os especuladores, que são os que acabam arruinando o colecionismo e fazendo com que pessoas como nós, usuários que sonham em ter alguma edição colecionável de algo, não possam. Não possam nem mesmo se tivessem o dinheiro para fazer isso. Para mim, é muito, mas muito difícil acreditar que a Sony, PlayStation ou qualquer outra empresa não saiba disso. É muito difícil para mim acreditar que eles não sabem que não vamos gostar dos anúncios dentro do Play 5, não sabem que os especuladores vão comprar todos os PlayStation 530 aniversário e vão revendê-los por 3, 4 ou 10 vezes mais. Alguém na empresa ou a maldita empresa inteira tem que saber disso. Supõe-se que eles fazem estudos de mercado, supõe-se que eles têm profissionais que sabem disso e assim por diante. Bem, também se supõe que eles têm pessoas que sabem sobre videogames. E eles acabam aprovando títulos como essa porcaria e acabam perdendo 400 milhões de dólares, certo? Supomos muitas coisas sobre a PlayStation, Xbox, Nintendo e qualquer outra, mas claramente supomos mais do que deveríamos, e eles não são tão inteligentes quanto pensamos, porque se só agora estão percebendo que precisam colocar limitações para os especuladores, e só agora estão percebendo que não queremos publicidade nos consoles, então claramente eles não são muito espertos e não são nossos amigos. Lembre-se disso, não os defenda a todo custo, ou capa e espada. Bem, não os defendam, andem por aí pregando a defesa de uma empresa multinacional que não se importa com você. Viva os videogames, viva os criativos, viva as histórias e os momentos que vivemos. Compartilhemos isso, vivamos isso, mas vamos colocar um freio e saber separar. Os empresários sem coração que tentam tirar nosso dinheiro até o último centavo sem nos oferecer nada em troca. Dos criativos e das belas histórias e desses momentos da infância que vivemos. É um chamado à reflexão e é um vídeo de reação daqueles que tanto critico, mas que de vez em quando faço. Espero que você tenha gostado. Se gostou, convido você a se inscrever. Se não gostou, convido você a compartilhá-lo com seu inimigo. Claro. Porque se você não gostou, compartilhe com alguém que você não gosta para causar algum dano. No podcast de hoje. Porque sim, eu tenho um podcast, eu apareço todos os dias, de segunda a sexta, toco música e falo sobre videogames. No podcast de hoje falamos longa e profundamente sobre este tema. Convido você a assistir, ou melhor, a ouvir, porque é apenas em áudio. Falamos sobre publicidade em videogames, falamos sobre o que está acontecendo com a Ubisoft e muito mais. O link está no primeiro comentário. Vão ouvir porque está muito bom e é uma maneira de ter companhia. E durante 1 horinha por dia ou algo do tipo. É apenas em áudio. Obrigado por assistir, até a próxima. Até tchau!